Em nome de Jesus, o seu Espírito venha reacender a chama do primeiro amor em nós. Pai, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé cada dia mais, Deus, para que nós possamos acreditar em Ti, sem medo das coisas desse mundo, Pai. Pois só o Senhor é o Deus. O Senhor está no controle de tudo, Deus. Tudo está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é santo, Pai. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. O Senhor busca mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Entregue a sua vida nesse momento, entregue a sua melhor adoração a Ele, pois Ele é digno. Santo é o seu nome, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Entregue seu coração. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência. Sua igreja declara: estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu. Oh,
perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O Senhor é o centro de tudo, Pai. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Agora vamos para um momento muito importante. O momento dos dízimos e das ofertas. Amém? Amém, igreja? Eu tenho aprendido muito sobre isso. Dízimo é fidelidade e honra ao Deus que provê tudo na nossa vida. E oferta é generosidade. Então, quando eu estou dizimando, eu estou sendo fiel e estou honrando a Deus. E quando eu estou ofertando, eu estou sendo generosa e grata por tudo que eu tenho. Amém? E que nós possamos aprender esses princípios. Que hoje o nosso coração possa vir até aqui, trazer os dízimos e as ofertas cheio de alegria, cheio de fé. E uma coisa eu tenho aprendido também. Quando a gente planta no reino, nós não ficamos sem colheita. Amém? Às vezes, um agricultor, uma pessoa que mora em um sítio, ele pode fazer ali a sua plantação e por alguns motivos, aquela plantação pode não vingar. Não é assim que acontece às vezes? Às vezes a terra não estava preparada da forma correta, às vezes não teve chuva o suficiente para que aquela plantação viesse a crescer. Só que com o reino do Senhor não é assim. Com o reino do Senhor não tem tempo ruim, porque o reino do Senhor é terra fértil. Amém? Então, se você quer experimentar da provisão do Senhor, experimentar o melhor de Deus, porque é promessa para nós. O Senhor quer que nós aprendamos a viver o melhor dessa terra. Ele tem prazer em nos abençoar, mas isso requer de nós um coração que o honra, um coração que é fiel a Ele e um coração grato. Então, o meu convite para você nessa noite é que você seja fiel e generoso. Amém? Você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, se for em espécie, pode trazer aqui. Se for de outra forma, tem os QR Codes na cadeira. Vamos orar, amém? Pai, nós apresentamos a Ti o momento dos dízimos e das ofertas. Pai, que nós possamos aprender a cada dia ter um coração fiel ao Senhor e um coração generoso ao Senhor. Que nós possamos entender e aprender que a Tua obra precisa que nós sejamos fiéis e generosos ao Senhor. Que o Senhor possa prover nas nossas vidas. Pai, se porventura tem algum irmão aqui que está desempregado, nós te pedimos que o Senhor abra as portas para essa pessoa. Nós te pedimos que as comportas do céu se abram sobre as nossas vidas. Nós te pedimos aqui sobre cada família, que os seus celeiros sejam fartos em nome de Jesus. Que não haja falta de nada em cada lar aqui representado. E que a cada dia nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, sermos convencidos que ser dizimistas e ser ofertantes é uma honra ao Senhor. Aleluias. Pode trazer, igreja. Os nossos pastores estão descansando, amém? Pastor Ricardo, a pastora Fatinha, eles estão aí em um momento de descanso em família, porque é importante descansar, né? Mas graças a Deus ele tem uma equipe e a obra não para. Amém? Então eles estão lá passeando em família, descansando, e nós estamos aqui intercedendo por eles, que eles tenham um momento em família abençoado e a obra do Senhor acontecendo. Pastor Daniel vai trazer a palavra nessa noite. Eu peço que vocês estendam as mãos sobre a vida dele. Amém? Pai, nós colocamos a vida do pastor Daniel diante do teu altar e te pedimos que aquilo que o Senhor colocou no coração dele venha de encontro ao nosso coração. Que ele seja instrumento do Senhor nessa noite e que tudo aquilo que ele falar possa entrar nos nossos corações e que os nossos corações sejam como terra fértil, para que nós possamos frutificar e aprender da parte do Senhor através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Como a Paula disse, o pastor Ricardo, a pastora Fatinha, eles tiraram uns dias para eles lá, curtos, mas eles tiraram esse final de semana.
para eles descansarem, né? Ter um momento ali em família, né? E o Senhor também se agrada disso. Amém? O Senhor se agrada também que nós viemos descansar. Vamos estender nossas mãos para cá? Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida em nome de Jesus, Deus. Derramando a Tua graça, do Teu poder. Pai, que eles possam estar ali, Senhor, guardados pelo Senhor. Pai, que no nome de Jesus, Pai, que toda obra do inimigo contra a vida deles, Pai, caia por terra. Pai, que ali na salinha, Pai, que eles possam aprender mais de Ti, Senhor, a cada dia. Que os seus corações sejam como terra fértil, Pai, prontos, Pai, para receber a semente da Tua palavra. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre legado ou herança. Aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 13, verso 21. Vai aparecer aqui também, mas se você tiver aí, fica melhor para a gente acompanhar. Amém? E outra coisa, como o pastor Ricardo sempre fala, você é livre para glorificar. Amém? Você é livre para glorificar, amém? Amém, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 13, do verso 21, vai dizer assim, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém? E nós vemos aqui que tem um túmulo ali, né? Uma ossada e alguns homens ali. Esse homem que está de pé ali, na verdade, ele foi um homem ao qual ressuscitou, ao tocar nos ossos de Eliseu. E ali, aquela iluminação ali, representa a presença do Senhor na vida dele, amém? Então, quando nós se aproximamos do Senhor, a presença dele se faz viva e eficaz na nossa vida. É ao ponto de sermos transformados, ao ponto de que a presença do Senhor muda a nossa vida, amém, igreja? Amém. O interessante, se analisarmos a imagem, vemos um caixão, ossos ali. O milagre não se atribui ao homem vivo ou à sepultura, mas sobre o que o profeta carrega sobre a vida dele. Amém? Mesmo depois de morto, nos mostra um legado sobre a vida de Eliseu. Nos mostra o poder de Deus que estava sobre ele. A unção a qual ele carregava, ao ponto de ser tocado e trazer vida àquilo que estava morto. As ações de uma vida com fé e devoção a Deus pode ter um impacto que transcende a própria vida. As ações a qual nós temos com o Senhor, ela vai trazer um impacto. O que as pessoas têm quando elas se encontram, quando elas nos encontram, quando elas tocam em nós, ao ponto de conversarmos ou tocarmos em nós, o que tem saído de nós? Elas têm trazido vida a elas ou têm trazido morte? Porque o interessante é que quando Jesus chama Pedro, né, e fala assim, agora eu vou te fazer pescador de homens. E o interessante é que antes ele era pescador comum, pescava peixe. A diferença é que Pedro, ele pescava, tirava o peixe que estava com vida e trazia para a terra e ele morria. Mas ao ponto de que quando Pedro encontra com Cristo e a sua vida começa a ser transformada, ele começa a pescar homens da morte e começa a trazer para a vida. Isso que Jesus faz em nossas vidas. Nós antes éramos pessoas a qual muitas vezes carregávamos a morte conosco. Mas ao encontrarmos com Cristo, nós carregamos a vida a qual Ele deixou para nós. Vida em abundância, é o que diz a palavra do Senhor. Ele estava morto e o interessante é que não havia nada a se fazer. Entendemos que, mesmo que depois que morremos, o nosso corpo é matéria. E no nosso corpo não existe poder, a não ser a presença do Senhor. Aquilo que nós carregamos. Mas o que aconteceu então com Eliseu? Eu entendo que é sobre o que ele havia, aquilo que ele carregava sobre ele. O legado de fé a qual Eliseu carregou em sua vida. A devoção a Deus, o legado, é algo que deixamos depois da morte. O legado é aquilo que deixamos com uma vida a qual nós caminhamos com o Senhor. Aquilo que eu carrego da parte do Senhor, mesmo após a morte, ainda assim, se eu fiz algo para o Senhor que foi relevante, ao ponto de que eu consegui tocar pessoas, ao ponto de que através da minha devoção a Deus,
vidas foram tocadas, vidas foram transformadas por aquilo que eu carrego, aquilo a qual nós carregamos da presença do Senhor. O legado é algo imaterial, eterno, presente nas palavras, nas ações e no testemunho de fé que deixamos no coração das pessoas. A história de Eliseu e o milagre nos toca profundamente. Se nós lermos ali todo o texto, não são os ossos de Eliseu que têm poder, mas o legado de fé, devoção, obediência a Deus que ele deixou enquanto viveu. Isso mostra que mesmo depois da morte, nossa influência pode continuar a ressuscitar sonhos e inspirar vidas e transformar corações. Amém? Mesmo depois disso, aquilo que nós fazemos para o Senhor ainda vai ecoar por gerações e gerações. Aquilo que Deus colocou um dia em mim e em você não é tirado. Aquilo que Ele confiou a mim e a você não é tirado. Mas nós, muitas vezes, deixamos aquilo que o Senhor um dia confiou a mim e a você. Quantas pessoas que louvavam, tocavam no altar, ou pregavam, ou faziam tantas outras coisas para o reino do Senhor, e elas pararam. Mas elas pararam. Mas aquilo que o Senhor depositou nelas, ainda existe lá. Só que está apenas adormecido. Talvez hoje você está aqui, um dia você serviu ao Senhor com tanta intensidade, ou por conta de algo que aconteceu no tempo, você parou. Mas eu quero dizer, aquilo que o Senhor colocou na sua vida, Ele confiou a você, e é a você, mais ninguém. E quem perde com isso, não é apenas o reino do Senhor, somos nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos encontrar em lugar nenhum. E nós só iremos nos encontrar na presença do Senhor, amém? É só nele. A paternidade não é sobre o que herdamos, mas é sobre o que decidimos deixar como legado. Homens e mulheres que passaram por dias de lutas ou de luto, por algo que os prensaram até tirar algo de bom deles. Fizeram eles chegar a um nível um pouco mais além. Fizeram eles chegar muito mais além. A dor não é para nos parar, mas será o combustível a qual nós iremos prosseguir. Entenda que para tirar o azeite, precisa se prensar ele. E ele é feito com azeitona, amém? Amém? Amém. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Amém. O azeite, ele é tirado da azeitona. Mas para que saia aquele óleo, precisa ser prensado. E quanto mais prensa, mais sai o óleo ali. Só que naquele tempo de Jesus, o azeite, ele era usado para combustível, para colocar nas lamparinas e para fazer alimentos. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse processo a qual eu e você muitas vezes passamos, ou iremos passar, ou talvez você esteja passando nesse momento, esse suco que muitas vezes é tirado de nós, na dificuldade, isso aí será um combustível, para que você, lá na frente, possa propagar o reino do Senhor. Essa dificuldade que eu e você muitas vezes passamos, não é para nos fazer parar, mas é para que nós possamos prosseguir adiante com aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E parece tudo muito lindo quando dizemos que algumas pessoas venceram pelas dificuldades, elas romperam ou receberam a cura da parte do Senhor, quando nós ouvimos testemunhos. Mas no processo ele é difícil. E nós passamos o processo. Mas o processo não é para parar, é para prosseguir. Amém? Mulheres que passaram por tal situação e no fim são levados a um novo patamar com Deus, homens e mulheres. Muitas vezes nós queremos subir em patamares com o Senhor, nós queremos ser usados, cheios pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que para chegarmos a um nível mais alto, primeiro nós descemos. Nós descemos, somos esmagados. Um dos poemas mais lindos e frases maravilhosas que nós vemos nos dias de hoje, eles foram feitos muitas vezes em campos de concentração, em presídios, em cadeias e tantos outros lugares. Os ossos de Eliseu não curam, mas a vida de Eliseu nos inspira até os dias de hoje. Hebreus 11:4 vai dizer assim, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas, embora há muito tempo esteja morto. Ainda fala por meio do seu exemplo. Nós vemos aqui, Caim e Abel estão lá no início. Mas até os dias de hoje é falado daquilo que Abel fez.
Então, aquilo que nós fazemos para o Senhor vai ter relevância sim lá na frente. Mas não é para que nós alcançamos patamares, as pessoas apontar e falar assim, lá vai um grande pregador, ou vai um grande músico. Não, não é para isso. Porque se você recebe essa glória aqui, irmão, aqui ela vai ficar. Mas se quando nós alcançamos algo em Deus, e Ele começa a nos transformar, aí por mais que as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, como ele cresceu, olha como ela subiu, olha como ela está, mas essa pessoa que ao qual está alcançando esse patamar em Cristo, ela vai olhar e vai ver que tudo aquilo é simples. Porque nada mudou, porque não muda aquilo que nós carregamos, mas aquilo que nós levamos à parte do Senhor. Abel, mesmo depois de morto, ele testemunha daquilo que fez diante de Deus. O que temos feito com aquilo que já foi depositado em nossas vidas. Quando as pessoas nos tocam, o que tem sido extraído de nós. Num dado momento da vida de Davi, ainda não era rei, posto ali pelos homens. Mas o rei Saul o perseguia ao ponto de querer matá-lo. Mas num dado momento ali, Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Só que Saul, passado um tempo, ele reconhece que Davi poderia ter feito aquilo. Porque Davi, ele conseguiu reunir melhores guerreiros ali à sua volta. Pessoas que eram leais a ele, que fugiram junto com ele. E Saul fala para ele assim, meu filho Davi, você teve a oportunidade de me matar e você não fez. E Davi vai responder o seguinte, quem faz isso são os ímpios. E fica ali em silêncio e sai. A questão não é o que eu faço. E não é aquilo que fazem comigo que vai mudar a minha vida. As pessoas podem te perseguir, as pessoas podem te defamar, mas é aquilo que eu carrego sobre a minha vida. A unção, o poder, o Deus que eu sirvo e aquilo que eu sou em Cristo é o que tem significado. Mas muitas vezes nós damos ênfase às coisas que as pessoas falam sobre nós. E muitas vezes nós estamos acreditando no que elas estão dizendo. Mas quando eu volto para a palavra do Senhor e vejo aquilo que diz a respeito à minha pessoa, em Deus, minha vida é transformada. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas quando eu sei quem eu sou em Cristo, nada disso muda. Você pode dizer, olha, você é isso, você é aquilo, mas isso não vai mudar aquilo que eu sou em Deus, porque eu tenho a convicção de que Ele me chamou. Amém? Quantos são chamados pelo Senhor? Quantos são escolhidos pelo Senhor? É isso, essa é a convicção que nós temos que ter em Cristo, amém? Esse homem que estava morto, ele não apenas toca nos ossos de Eliseu, ele toca no legado, a qual foi deixado por Eliseu. Eu e você podemos trabalhar duro, podemos conquistar coisas, carros, propriedades, tantas outras coisas. Isso, com o trabalho, nós conquistamos, com a graça do Senhor também. Isso nós conquistamos. Isso se chama herança. Com o tempo, isso tudo acaba. Quantos de nós já vimos pessoas que os pais morreram e deixaram heranças, deixaram dinheiro, deixaram tantas coisas, mas eles não souberam administrar e perderam tudo. Isso é herança. É que são bens que é deixado. Mas o legado, ele é diferente. Ele se deixa no coração. O legado se deixa na memória, nas palavras. O legado não se pega, não se compra. O legado se nasce com alguém que andou com Deus. O legado se nasce com alguém que anda com Deus. Me alegra ouvir muitas vezes que através de uma ministração, ou de um cumprimentar, de um abraço na porta, ou de fazer com que as pessoas pudessem se achegar mais ao Senhor. Coisas simples. Porque muitas vezes nós estamos procurando tantas coisas, mas de relevância, que vai ter destaque. Mas muitas vezes um abraço, ou uma palavra, que nós entregamos para o irmão, ou para qualquer outra pessoa, isso começa a transformar. Eu já disse isso em outra vez que eu preguei, que no meu trabalho, ali quando as pessoas sentam ali, a gente costuma brincar que a gente não só corta cabelo, né, mas a gente é psicólogo. E ali as pessoas se abrem, e elas começam a falar muitas vezes da sua vida. E muitas delas já entregaram a sua vida ali sentado, conversando comigo, a Jesus. E nós oramos. E o engraçado, assim, o que enche os nossos corações é que as pessoas passam o seu tempo e ela fala assim, olha, eu nunca me esqueci daquele dia que você orou por mim. Porque as pessoas estão sedentas do Evangelho, a qual não aquele que nós falamos, mas daquele que nós vivemos. Porque nossos filhos, os nossos vizinhos,
Eles não estão preocupados com aquilo que nós falamos, irmãos. Eles não estão preocupados com a Bíblia que você coloca todo domingo debaixo do braço e sai para vir para a igreja. Ele quer saber a vida que eu e você muitas vezes temos levado. Como que é a nossa convivência em família. É isso que eles querem olhar. Porque eles querem ver alguém que realmente, além de falar, faz aquilo que se prega. E muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de viver a totalidade daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E muitas vezes nós não estamos vivendo assim. E eu não estou dizendo isso hoje porque hoje, você é o pastor. Não. Ao contrário. Quando nós estamos em algum lugar, a pessoa fala assim, olha, ele é pastor. Você é pastor? É. Aí a pessoa olha assim de cima e embaixo. Essa é diferente, né? Deus me chamou. Deus me chamou para ser diferente. E Deus chamou você para ser diferente. Ele não te chamou para você ser igual ao outro. Aquilo que Ele colocou sobre você, Ele depositou sobre você. É sobre você. Deus ele não precisa mudar a sua essência. Ele precisa mudar aquilo que nós fazemos de errado. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Mas a nossa essência, aquilo que Ele colocou em nós, é só você que vai ter. Isso Ele não muda em nós. E nessa mesma esperança, eu quero que os meus filhos, a minha esposa e todos que estão à nossa volta, eles possam um dia olhar e ver que realmente nós vivemos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu trago na minha vida, eu sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, eu trago na minha vida orações da minha avó de Olinda, que fez muita diferença, porque muitas vezes nós chegávamos e como criança nós não tínhamos a noção daquilo, mas ela orava por cada nora, por cada filho, e falava nome por nome, por cada neto, cada bisneto, ela orava um por um. E não tinha escolaridade, não sabia ler, mas ela orava. Ela tinha tempo de qualidade com Deus. E através dessas orações feitas lá atrás, há muitos anos, transformou a vida dos meus pais, que transformou a minha vida. E que hoje, através da minha vida, da minha esposa, nós conseguimos regar o nosso filho. Então entenda, uma geração começou. Talvez a sua avó, os seus pais não fizeram isso, mas você hoje pode começar a fazer isso. Através da sua vida hoje, isso pode começar a mudar. Aquilo que até lá atrás aconteceu, daqui para frente não pode continuar acontecendo. A salvação tem que vir, e talvez vai vir de você. A busca daquilo que o Senhor tem para a sua vida vai vir, talvez é de você, mas precisa de um posicionamento nosso em Deus, para que as coisas do Senhor aconteçam. Porque senão eu não posso ficar esperando uma geração passada, já passou. Mas eu posso pegar aquilo que a minha geração passada fez e trazer para a minha vida hoje e falar assim, hoje eu vou ser melhor. Porque a graça do Senhor está sobre mim e sobre a sua vida, amém? O Senhor se faz presente, mas nós muitas vezes não buscamos aquilo que o Senhor quer de nós. Nós queremos fazer a nossa vontade, desculpa. A nossa vontade não vai dar certo. Homens de Deus que se levantaram diante de tiranos para honrar ao Senhor. E nós vemos através da Bíblia, a palavra do Senhor, que através da vida deles, como esses homens que buscaram, foram mortos, hoje a palavra do Senhor, nós conseguimos ter ela em nossas mãos, talvez como um livro, ou talvez como um celular, um tablet, mas o Senhor tem para fazer e acrescentar nas nossas vidas, amém? Vou colocar uma foto aqui. Essa é Madre Teresa de Calcutá. Ela estava limpando um certo dia um leproso. E o repórter chega e diz assim, eu não faria isso por nem 1 milhão. E ela responde, eu também. Nunca foi por dinheiro. A obra que nós fazemos a Deus e ao servir pessoas, nunca foi por dinheiro. E nunca pode ser por dinheiro. É por amor a Ele, por amor ao reino do Senhor. É sobre aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Que nós possamos a cada dia buscar a face do Senhor. Arão e Ur, quando Moisés estava orando ali no monte, eles guerreavam lá embaixo. Só que as suas mãos começaram a se abaixar. Arão e Ur correm até lá e seguram os seus braços ao ponto de que o povo consiga vencer. E muitas vezes nós vamos precisar de Arão e Ur. Porque quando a dificuldade começar a surgir na nossa vida,
Muitas vezes nós não temos forças para orar. Nós não temos forças, muitas vezes, para pedir ajuda. Mas que quando alguém vê, possa chegar e nos ajudar a nos levantar, a fazermos caminhar mais um pouco. Que nos chame, às vezes, também para tomar um café. Que quando nos cansamos, Ele nos ajude a continuar e a não desistir. Que nos surpreenda com suas ações, dizendo: eu estou orando por você. Você já ouviu isso? De alguém? Já ouviu? Sim ou não? É bom ou não é? E por que quando nós chegamos à nossa vez, nós não fazemos? Porque muitas vezes nós falamos assim, é gostoso de ouvir, né? Nossa, eu estou orando por você. Olha, vai dar certo, vai vencer. Mas muitas vezes nós estamos em qualquer outro lugar, na fila de um banco, em outros lugares ao qual nós vivemos, e nós não falamos. Eu tenho um hábito, eu adquiri esse hábito. E às vezes está em algum lugar e eu escutar alguém falando algo, e eu me aproximo ali e eu começo a falar de Jesus. E muitas vezes eu não vou falar. Antigamente eu falava assim: vou orar por você. Irmãos, desculpa. Eu cansei de falar aqui, vou orar por você, eu nem orava. Você vai lembrar? Eu não lembro. A gente não lembra. Mas o que eu comecei a fazer? Falei assim: posso orar por você? Aí a pessoa fica até meio assim, tipo assim, nunca me viu, né? E tá num lugar, a pessoa fala assim: tá bom, pode orar. E eu abraçar a pessoa ali e orar por ela. Então nós temos que ter esse hábito de orar pelas pessoas, porque não é a minha oração que faz, mas é o Senhor que faz. Amém? Interessante que Barnabé acreditou nos feitos de Paulo, ao ponto que Paulo, ainda há tempos antes de se conhecer Barnabé, ele foi um assassino, perseguia os cristãos e matavam. Mas quando é chegado para Barnabé e fala para ele assim: olha, Paulo vai começar a andar com você, ao ponto das pessoas dizerem Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Porque até aquele momento Barnabé não tinha seus feitos escritos ainda, mas Paulo já tinha seus feitos escritos e já estava caminhando com o Senhor. Homens e mulheres que nos inspiram a buscar o Senhor, pessoas a investir em pessoas, investir em vidas. Em Eclesiastes capítulo 9 e 10 vai dizer o seguinte: tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. E se eu puder te dar um conselho hoje, não desista de pessoas, não desista da sua família, não desista daquilo que o Senhor confiou a você. Que só você sabe o peso daquilo que um dia Deus falou para você, daquilo que você seria, daquilo que você poderia ser em Cristo. Quantos de nós temos promessas do Senhor que alcançaríamos as ações, que faríamos tantas outras coisas, mas nós nunca nos dedicamos àquela promessa a qual o Senhor confiou a mim e a você. Eu venho de uma geração, eu não quero ficar falando de mim, não tenho nada a acrescentar se não for o Senhor na minha vida. Mas eu quero falar, como nós estamos falando de legado, de herança. Hoje nós temos, na nossa família, temos 3 pastores. Tem o meu pai e tem mais 2 tios. E também através da vida deles, hoje nós somos em 3 primos, que são pastores também. Eu e mais 2. Então eu entendo que lá atrás, o que foi plantado pela minha avó, porque começou com ela, pôde gerar através das gerações e nos alcançar nos dias de hoje. Mas eu confesso a você que eu demorei para me posicionar, porque a gente entende e a gente vê o quanto é árduo servir ao Senhor. É fácil servir ao Senhor, irmãos? Não é. Se falar que você está fazendo errado, desculpa. Não é. Mas uma coisa é certa, ela é prazerosa, é gratificante. Porque hoje eu estar aqui, não é mérito meu. É graça do Senhor. É graça do Senhor. Porque eu não tenho nada para oferecer. Se não for a presença dEle na minha vida, nada acontece. E talvez nós, como famílias, como que tem sido a criação dos nossos filhos?
Como tem sido a dedicação à nossa família, nossa esposa, nossos filhos ou nosso marido? Eu quero perguntar aqui para você assim, não precisa me responder. Quantos do time de futebol você sabe o nome? Do time de futebol você conhece? Você sabe o nome deles? Ou da série que você assiste, você gosta de assistir, você sabe o nome de alguém lá, sabe? Tem uns irmãos que estão rindo. E é verdade. Mas muitas vezes nós não sabemos o nome dos amiguinhos do nosso filho. Nós não sabemos com quem os nossos filhos estão se relacionando. Ou as nossas esposas estão se relacionando. As amizades que os nossos filhos, nossas esposas, os nossos maridos estão tendo. Nós não sabemos. E se nós se ocupamos nesse lugar de não saber, nós estamos cuidando muito mal do nosso jardim. Como podemos deixar um legado a eles, se não estamos nos relacionando de forma correta com eles? Nós não estamos conseguindo acessar o coração dos nossos filhos, ou das nossas esposas, ou até dos nossos maridos. Nós não conseguimos acessar o coração deles. Muitas vezes é palavras ríspidas. E eu sempre acabo trazendo um pouco para a família, porque é isso que eu e minha esposa, nós trabalhamos com famílias. E muitas vezes nós trocamos farpas, nós falamos de qualquer maneira, mas lá fora nós tratamos bem todo mundo, não é verdade? Eu falo porque muitas vezes eu fiz isso, irmãos. E muitas vezes eu recebi um puxão de orelha da minha esposa, mas lá você trata bem, aqui você trata mal. Um dia eu fui assim. Alguns anos atrás eu ouvi uma história que dizia o seguinte: a criança chegava todos os dias para o seu pai e falava assim: pai, vamos jogar bola? E o pai falava assim: eu estou ocupado. Aí outro dia o pai chegava: pai, vamos jogar bola? A criança com a bola lá: pai, vamos jogar bola. Aí o pai falava: estou ocupado, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Aí um dia a criança chegou pro pai e falou assim: pai, quanto que é a sua hora? Quanto que você ganha? Aí ele falou assim: eu ganho $20 por hora. Então tá bom. Passam uns dias, a criança chega: pai, vamos jogar bola? Ele: não, eu tô cansado. Ah, então pega isso aqui. Ele deu um saco de moeda pro pai. Pronto, agora eu vou comprar 1 hora sua e vamos jogar bola. É triste. Ao ponto de que nós damos importância a tantas outras coisas, mas não damos importância à nossa família. Isso aqui eu estou falando sobre filhos, mas muitas vezes não nos dedicamos a tempo à nossa família, no modo geral, esposa, filho e vice-versa. Ou até os nossos pais. Pelo fato de nós estarmos casados hoje, ter a nossa casa, nosso trabalho, e sobra malemar o final de semana. E quando ainda nós não arrumamos alguma coisa para fazer fora. E aí passa 15 dias, um mês. Nós temos tido tempo para tudo, menos para nossos familiares. Nós temos tido tempo para tudo, menos para buscar o Senhor, menos para gastar tempo com o Senhor. Nós levantamos já naquele dia, na segunda-feira, amanhã, acelerado. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas muitas vezes nós não dormimos um pouquinho mais cedo, para levantarmos um pouquinho mais cedo e passar nem que sequer for 10 minutos na presença do Senhor. Eu estou falando 10 minutos para a gente pelo menos começar. Mas temos tempo diante do Senhor. Nós queremos muitas vezes queimar diante do Senhor, como muita gente ouve aí. Queremos queimar, queremos tal, mas nós não gastamos tempo com Deus. Ah, a igreja é fria, mas eu não gasto tempo com Deus em casa, eu não leio a Bíblia, não oro ao Senhor. Ah, a igreja não sei o quê, mas eu não faço a minha parte com Cristo. Às vezes eu ouço assim, a pessoa fala assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei: por quê? Não, porque a igreja está assim, assim, assim. Tá bom. Agora, eu posso fazer uma pergunta antes de qualquer coisa? Pode. Como está a sua busca com o Senhor em casa? Você sabe como que é? Eu falei: não sei. Falta para mim. Eu tenho mais dificuldade. Eu falei: então, tem dificuldade lá? E se gastasse um tempinho a mais em casa? Se orasse em família? Ou se sentasse pelo menos em família para fazer uma refeição junto? O interessante é que eu conversava com o pastor Ricardo esses dias. A gente falava sobre jejum e oração, essas coisas. E eu falei assim para o pastor, pastor, Jesus, ele saiu para o deserto 40 dias, ali no deserto, em jejum, buscando o Senhor e tal. Só que após aquele período, ele não parou mais para jejuar.
Ele foi ter comunhão com as pessoas. É importante jejuar? É, porque nós acabamos de sair dos 40 dias aí, né? Do tempo em família. É importante jejuar, é importante orar, é importante buscar o Senhor. Mas a comunhão entre irmãos e em família, isso é muito importante. E o Senhor nos ensinou isso. Ele gastava mais tempo sentado à mesa e ao ponto das pessoas falarem assim, olha lá, só come. Ah, senta com outro qualquer. As pessoas criticavam Jesus, porque ele se assentava com as pessoas, mas ele gastava tempo. E não era pelo alimento. Mas ao sentar à mesa, eu mostro que eu tenho comunhão com meus irmãos. Ao sentar à mesa, eu mostro que eu tenho comunhão. Que o mais importante é estar ali e não fazendo outras coisas. Então que nós possamos ter esse momento em comunhão, em união, em família, em amigos. Porque isso é importante. Porque se estamos pessoas de Deus, irmãos e irmãs, se temos família, se temos amigos à nossa volta, a nossa caminhada com Cristo se torna mais fácil. Porque eu não preciso caminhar sozinho. Eu não preciso fazer as coisas sozinho. Eu preciso de pessoas. E o Senhor se alegra em ter pessoas à nossa volta, estar conosco. Que nós possamos a cada dia buscar a face do Senhor. John Wesley vai dizer o seguinte: antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Então não adianta eu fazer grandes coisas lá fora, tanto profissional ou no meio cristão, porque nós vemos isso. Não adianta eu fazer tantas coisas lá fora, só que dentro da minha casa, a gente está como Naamã, que era o chefe lá e andava de cavalo e tanta coisa, colocava sua armadura, era o cara. Só que dentro de casa era leproso. Dentro de casa, quando tirava sua armadura, todos vinham aquilo que ele era. Que nós possamos ser realmente aquilo que nós somos dentro de casa, nós sermos lá fora e sermos a referência da glória e do poder do Senhor, amém? Que nós possamos ser a referência daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que nós possamos buscar a face do Senhor. Que o Senhor a cada dia possa derramar sobre a minha e sobre a sua vida o poder dEle. Que Ele possa trazer o entendimento daquilo que nós temos que fazer. Que nós possamos gastar a nossa vida mesmo diante do Senhor. Que nós possamos pregar e falar do amor dEle. Ou, melhor ainda, porque falar muitas vezes nós falamos, mas que nós possamos realmente demonstrar daquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Que nós possamos mostrar e demonstrar daquilo que Deus tem feito em nós e daquilo que Ele fará através de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti a Tua graça e o Teu poder. Que o Senhor nos sustente, Pai, essa semana. Que esteja conosco, guardando, nos abençoando, derramando da Tua graça e do Teu poder. Que nós possamos ter uma semana de bênção e de vitórias diante do Senhor. Pai, se porventura alguém necessita de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir as portas de emprego aqui neste lugar. Pai, que se alguém, Pai, necessita de uma cura da parte do Senhor, que o Senhor derrame da Tua presença sobre a vida deles. Pai, que eles possam chegar nos seus lares, ó Pai, ser edificados, que eles possam ter comunhão entre família, entre irmãos. Que a cada dia, Pai, seja derramado da graça e do Teu poder. Pai, sustente, os fortaleça, livre de todo perigo, de todo acidente, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, cobertos e amparados pelo Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos alguns visitantes, então vamos interagir. Amém? Deus abençoe.